Se estiverem de acordo, vamos começar mais uma reunião de Câmara. Sejam bem-vindos. Hoje temos alguma ata para ser votada hoje? Ata de 8 de março. 8 de março. Alguma dúvida em relação à ata? Tenha mandado Sr. Vereador. Ora, bom dia. Aqui nos ouço também. Em relação a esta ata, eu vou votar contra isto porque tudo aquilo que eu disse aqui, que não foi pouco, em que explanei uma cronologia de todo o processo que consistiu da conclusão da obra, envolvente a Casa do Sal. Nada disso foi lá referido e apenas 4 ou 5 linhas, o que é muito pouco. Não é de propósito, que fosse tudo lá colocado, tudo aquilo que eu disse, mas 4 ou 5 linhas é muito pouco para nada. Sabe que uma ata é uma coisa resumida, não se pode dizer, mas se faz questão de que se escreva e fica ajudado até esta semana, se for necessário. Mais alguma questão? Quem vota contra a ata? Quem se abstém? A ata aprovada com a senhora Vereadora. Não votamos, nem eu nem sou presidente. Ainda bem que se lembrou. Sim, senhor. Antes da ordem do dia, alguns vereadores querem intervir? Tenham a dar, Sr. Vereador. Prosseguimos. Bom dia a todos, aos presentes e aos que estão lá em casa. Eu queria fazer aqui um reparo, uma pergunta. Assim, fizemos a inauguração do envolvimento da Casa do Sal no dia 1 de março, mas, se bem me lembro, ainda não veio aqui à reunião de Câmara a recepção provisória daquela obra. Gostaria de saber se há algum problema, se supostamente devia ter vindo cá antes, não é? Ou se falta ainda alguma coisa para concluir, se a obra, de facto, não estará concluída na sua totalidade. E em relação à Forja de Leite, aquela questão que eu tinha pedido ao Sr. Presidente já no dia, em janeiro, que me ia fazer chegar alguns elementos sobre o que o fiscal tinha dito da segunda vez que lá foi, e também ainda não me chegou nada, pois agradecia que me informasse. Senhora Vereadora, quer falar sobre a recepção provisória? Sim, isso são umas questões de ordem. Tenha a vontade, Sr. Vereador. Eu queria fazer aqui uma questão. Se a senhora Vice-Presidente já é capaz de dizer quais são os 2 autores que são propriedade da Câmara Municipal? Porque já há bastante tempo, há mais de um ano que estou à espera que me seja esclarecido esse ponto e ainda não disse nada. Não sei se recorda, Sr. Presidente, já há bastante tempo, se calhar há quase um ano também, trouxe aqui a reunião de Câmara o assunto de uma casa de madeira que estava junto às Alcarias Grandes, que estava a ser usada como aluguer, ou de longa duração ou para turismo. Ora, essa casa, pelos vistos, está ilegal, e gostaria de saber o que é que foi feito até agora. É que, neste momento, o mesmo anúncio, que é público, e está um anúncio na internet, o mesmo anúncio já não diz que aluga a casa a 500 euros. Então, neste momento, aluga a casa a 750. O que quer dizer que o negócio vai de vento em popa, e quer saber o que é que a Câmara está a fazer em relação a isso. É que, neste momento, a situação é vergonhosa. Outra questão, foi colocado, fui abordado por 2 pessoas que têm terrenos junto ao Rio Badiana e que neste momento não conseguem passar para os terrenos deles, terrenos privados, porque a Almada Douro bloqueou-lhes a estrada de um caminho público. Acontece que, pelos vistos, não é o mesmo caminho público que está a bloquear essas 2 pessoas. Quer dizer que a Almada Douro está a bloquear 2 caminhos públicos. O segundo não sei qual é.
Ele tentou explicar, mas eu não consegui saber qual era. Agora, o primeiro sei. Sei que também a vereadora Filomena tem conhecimento do assunto, porque também foi abordada em relação a esse assunto, e queria saber o que é que a Câmara Municipal vai fazer, se vai deixar que as pessoas, que os castelinenses deixem de ter acesso às propriedades privadas e o que é que vai fazer. Já agora, outra pergunta. Almada de Douro tem estudo de impacto ambiental válido? É só. Sim, senhor. Senhora vereadora? Bom dia a todos. Quanto à obra de envolvente da Casa do Sal, ainda não foi feita a vistoria para efeitos de percepção provisória, portanto não lhe posso dizer quais são os pormenores que ainda não estão em condições para que podem garantir a recepção ou não. Quando for marcada, depois será produzido o auto, mas há pequenas coisas que ainda têm de ser afinadas e, como tal, também não faz sentido fazer a vistoria para depois o auto não se produzir e não se receber provisoriamente. Estamos a fazer o apuramento do cálculo da revisão de preços definitivo, provisório e definitivo, que vai ser um valor substancial face ao acréscimo dos preços e é o que tenho que dizer. Sobre as questões a questão colocada pelo Sr. Guilherme, a única que tem relevância da parte que são os meus pluros, tenho que lhe dizer sobre a Almada de Douro Clube o seguinte. Sou se calhar menos cheio sobre esse processo, porque é um processo que remonta há muitos anos atrás e foi aprovado um plano pormenor, alguns em 97. E o plano pormenor é lei. E nesse plano pormenor, quem o aprovou, que foi a magnífica Assembleia Municipal, e depois houve uma alteração em 2003 ou 2004, e depois eu aí já acompanhei daí para a frente, determinou qual era o conjunto das propriedades que iriam ficar no plano pormenor. O plano pormenor, aprovado em alguns em 97, e depois com uma alteração em 2003, 2004, não sei dizer de cor, define quais são os caminhos, e quem aprovou à época sabe bem, foi feita a discussão pública, a engenheira Rosa provavelmente era técnica que acompanhava, também pode saber melhor, definiram aquilo, é um conjunto de propriedades, vão ser redesenhados aquilo que é os novos arruamentos. E aquilo que as pessoas historicamente, que eu também pensava que eram os caminhos comuns de utilização pública, tanto é que até tem a GR15, a grande rota pedestre, a 15, passa lá no meio das propriedades. Aquilo que empiricamente achávamos que era caminho público, o promotor, o dono das parcelas, nunca levantou obstáculos, ao que parece, da sua utilização. Agora, depois de muitas conversas sobre morre ou não o empreendimento da Almada de Douro, ou não, morre sim ou não, ou vai dar de ter vida, porque estamos num ponto que, se não se executa, perdem o empreendimento todo. A Câmara assim o entende, a interpretação da lei, e não era pelo alvará estar suspenso, a Câmara acha que não pode estar suspenso ad eterno. Portanto, foi uma suspensão que deu jeito, não havia condições, somos solidários com isso, a Câmara não avançou com as expropriações das variantes e dos acessos, porque também aquilo poderia não prosseguir, etc. Agora, ao levantarem o alvará, que não foi pago agora, é preciso que se saiba, foi pago há muitos anos, os não sei quantos milhões de euros foram entregues à Câmara há muitos anos, aquele alvará tem condições para ser executado para as infraestruturas gerais. E as infraestruturas gerais são o quê? Arruamentos que vão ser entregues à Câmara. Mas não são os arruamentos que lá estão, é o que estão no plano pormenor. Qualquer pessoa pode aceder ao plano pormenor. Sei que, o senhor vereador, quando diz que eu tenho conhecimento, porque algumas pessoas me abordaram ali no Azinhal e eu fiz questão de explicar que vamos fazer uma sessão de esclarecimento pública
para que isto não há nada a esconder, nem ninguém é dono de nada. Nós temos aqui os primeiros a ter que ser os zeladores do cumprimento da lei, mas também estamos aqui para garantir tranquilidade na vida das pessoas. E o que nós fizemos com o Almada de Ouro, o empreendimento, foi para que a fechar a propriedade, se vocês nesta fase vão só fazer as infraestruturas gerais. E foi isso que foi pedido e não foi fechada a propriedade. Colocaram lá umas placas a dizer propriedade privada, mas não foi fechada. Mas isso é uma questão de bom senso, foi uma coisa que a Câmara pediu, porque uma coisa é fazer os arruamentos, e quando os arruamentos estiverem todos feitos, as pessoas podem andar nesses arruamentos públicos, outros que serão entregues, peço desculpa, o meu telefone está a tocar. E, portanto, foi o que foi pedido. Queríamos fazer uma nota pública, queríamos fazer uma reunião, já dissemos isso ao promotor na última reunião, nós temos em média 2, 3 reuniões por mês, há um dia marcado na semana, porque isto agora envolve muita coisa, estamos a estudar muitas pastas, processos, que havia aqui uma equipa que estava dentro deles e agora essa equipa já não é a mesma, as pessoas já não são as mesmas, ao ponto que ali o nosso chefe da área financeira nem sabia que tinha uma garantia a favor do município de 7 milhões de euros. Isto é aqui uma graça, não é? Porque se a gente tivesse 7 milhões de euros para pudéssemos executar esses arrelamentos, estaríamos todos contentes. Sabemos que as coisas não é bem assim, mas está aqui uma garantia no município há anos de 7 milhões de euros para executar, no equivalente a 7 milhões, para poder executar essas infraestruturas e todas as contrapartidas que foram exigidas no âmbito do Alvará. Portanto, plano pormenor define o que é que são os arrelamentos. Não são outros. Hoje, a Câmara Municipal, com os instrumentos em vigor, com o plano pormenor em vigor, sabe quais são os arrelamentos possíveis. E aquilo tem força de lei. Não, nem o Presidente da Câmara, nem a Assembleia Municipal, per si, alteram aquilo. Só alterando o plano pormenor. Portanto, está publicado, está em vigor, não caiu. Esses são os arrelamentos que sempre ficaram determinados com desenho, inclusive onde passam por propriedade. Há ali, na zona mais a sul, um reperfilamento de um arruamento que esse sim vai implicar ali uma negociação entre os particulares para ajustar a área do plano aos particulares. Porque a Almada de Ouro tem mais terrenos até do que a área do plano. Portanto, é preciso transmitir tranquilidade às pessoas, aquilo foi um plano pormenor aprovado, os arrelamentos estão lá definidos, aqueles que podem existir, os demais, ao que parece, também fiquei surpreendida, não são públicos, ainda que parte deles, executando as novas infraestruturas, passarão a ser públicos. Portanto, há arrelamentos no âmbito do plano pormenor que passarão a ser públicos. Um arruamento que, por exemplo, na zona poente, que ligará o Azinhal, permitirá chegar do Azinhal à zona da Almada de Ouro. Foi pedido ainda, e foi feita uma reunião com as forças de segurança, eu não estive presente, mas que tem que estar garantidos, independentemente do que é público, o que passará a ser público, o que é privado, tem que, neste momento, nós não permitimos que não sejam garantidos vias de emergência, de acesso ao rio, tanto na área da gestão do rio como na área da gestão da floresta e toda aquela densidade e todos aqueles hectares. Portanto, nós vamos fazer uma sessão pública, não vale a pena criar muito alarido, vai ser apresentado o plano, o que é que estava aprovado, qual é o loteamento que está aprovado há muitos anos também, e o que é que eles vão executar neste loteamento. Depois as outras questões que me coloco a seguir ainda não estão em cima da mesa. É óbvio que as avaliações de impacto ambiental que estão caducadas têm que ser feitas novas, se estão suscetíveis de renovação mediante relatório serão objeto de análise, etc. Mas isso não está em cima da mesa neste momento, porque a única coisa que está em cima da mesa é a construção das infraestruturas gerais. Depois dentro do loteamento existem vários lotes. O lote de hectare, o lote do empreendimento turístico, o lote do hotel, o lote não sei de quais, são muitos lotes, são uns 10 ou 11 lotes. Isso é outro licenciamento, esses não estão licenciados. Portanto, fui ver as posições de cada parte política, foi a parte que me preocupou também estudar,
fui ver o desencadear, quem é que interferiu no processo, e muitos andam aqui ainda. Eu, inclusive, fiz parte na parte da expropriação para efeitos de execução do plano, das parcelas para execução do plano. Agora, a gênese, o que é que foi discutido, como é que não foi discutido, o que é que teve em cima da mesa, não conheço. Não sei, só sei que está no processo. Os arrumamentos vão ser redefinidos, não vão ser aqueles que lá existem e que nós empiricamente assumimos como públicos. Não fazem parte do cadastro, eles compraram as parcelas, portanto, mas vão haver outros arrumamentos. O que me pareceu uma precipitação, ainda que fosse um direito do loteador, e isso nós pedimos ao loteador, não há necessidade de fechar caminhos. Para quê? Essa pressa, para quê? Que necessidade? Não é? Não há necessidade de trazer essa incómoda à vida das pessoas. E é isso que tentamos transmitir ao loteador e que ainda na última reunião, depois de eu saber que foi lá colocada uma corrente ainda aqui do lado, não está lá, sim, mas não está tapado, mas está lá a corrente, um bocado para mostrar que aquilo poderá levar uma corrente. Isso não fica bem, não há necessidade disso. Para que isso? Para que isso? No dia que isto é um projeto que não, isto é um projeto de todos. Quem investe lá tem os seus direitos dentro da parte que investe, mas é um projeto do território. As pessoas não podem agir por si sozinhas como se não houvesse pessoas à volta. Existe um território, existem pessoas que historicamente sempre estiveram ligadas àquele território e não se ganha nada com posições de força. E a equipa com quem temos estado a trabalhar tem estado dentro deste espírito de colaboração, não tem havido aqui essa posição. Já lhes transmiti que não devia ter sido colocado lá nada, porque isso gera desconforto às pessoas. Uma coisa é dizer que a propriedade é privada, outra coisa é está aqui a corrente, um dia se quiserem, ou se quisermos pomos a corrente. Não é isso que nós queremos, não é isso que nós pedimos. Agora, é preciso transmitir às pessoas que existe um plano pormenor aprovado. Ou seja, aquelas parcelas faz o que está naquele plano pormenor. À luz da lei atual, claro, há coisas que provavelmente têm que ser reajustados. Agora, os arruamentos, o alvará em construção neste momento é para as infraestruturas básicas. Eu vou dizer quais são: rede de água, esgotos, arruamentos e eletricidade. Do macro-loteamento, dos 220 hectares. Depois, o resto, ainda são muitas coisas para estudar, para reequacionar. Por exemplo, aquele projeto foi aprovado como se fosse para um campo de golfe. Hoje, não sei se vai fazer o campo de golfe. Não sei se há condições, não sei se há interesse, não sei se estrategicamente é importante, não sei se há água. Portanto, há componentes daquele projeto que podem estar condicionadas quer pela conjuntura, quer pelas perspectivas de futuro, quer pela nova legislação ou pelas novas sensibilidades de quem gera hoje o território. E isso aí já estamos cá nós, o Executivo e a Assembleia Municipal. Senhora Vereadora Rosa Nunes, em relação à terraplanagem da Foz do Leite, eu vou-lhe fazer chegar todos os prontos procedimentos que temos tomado. Senhora Vereadora Guilhermina, repare, tal como a Vereadora já lhe disse, as casas em madeira não é por serem madeiras que são ilegais. Há casas em madeira que são ilegais. De qualquer das maneiras, o que nós fazemos em relação a essas eventuais ilegalidades nunca é fechar os olhos. Os fiscais levantam essas informações, que tem um seguimento normal aqui desta Câmara, levantam-se os autos de notícias, amparos, etc. Dá-se um tempo para as pessoas tentarem legalizar, mas isto é o que se faz em qualquer Câmara deste país. Nunca fechar os olhos, não penso que a gente feche os olhos. Em relação ao Almada de Ouro, quer dizer, quando as coisas estão encalhadas durante dezenas de anos, ninguém abre o bico. Agora que estamos a avançar, repare, Almada de Ouro é um projeto turístico que vai gerar riqueza e emprego de qualidade e que, claro, com o máximo respeito pelas pessoas que têm terrenos ali à volta, pela população do Azinhal. Agora, de facto, ainda bem que estes projetos estão a avançar agora, projetos que estão encalhados durante 20 anos, 20 e tal anos, como a Quinta do Vale, etc. Ainda bem.
Mais alguma questão? Tenha uma dança. Não, Sr. Presidente, ninguém aqui está contra a Almada do Douro. É um projeto turístico importantíssimo para Castro Marinho. E espero bem que venha trazer muitos postos de trabalho e que seja uma fonte de desenvolvimento daquela zona. Ninguém aqui está contra a Almada do Douro. Agora, que não podemos deixar que a Almada do Douro faça aquilo que quer e lhe apetece em relação ao projeto que tem em mãos, isso não podemos. Porquê? Porque há particulares, há castroenenses, há pessoas que têm a sua horta, há pessoas que precisam de usar um caminho centenário, que é público e é centenário, e se eles querem fechar aquele caminho, criem alternativas às pessoas. É simples, as pessoas não estão contra que eles fechem o caminho, se criarem alternativas e que não façam, não aumentem quilómetros. É assim, eu se tiver um terreno e pretendo fechar aquele terreno para a passagem de alguém que está no terreno a seguir, eu tenho que criar uma alternativa, sou obrigado a fazê-lo. E mesmo que não fosse por uma questão de bom senso. Agora, não vou fechar o terreno sem ter uma alternativa para as pessoas. E as pessoas, muito bem, veem lá dois postos com uma corrente, mesmo que a corrente esteja em baixo, sentem-se intimidadas. Agora, cabe-nos a nós salvaguardar os interesses dessas pessoas. E cabe-nos a nós dizer à Almada do Douro, não podem fazer isto sem criar uma alternativa, não podem fechar um caminho sem criar a alternativa para as pessoas, porque vocês não são donos disto tudo. Já agora faço outra questão, já que a Sra. Vereadora falou nas expropriações. As expropriações foram todas resolvidas, está tudo resolvido em relação a isso, não há nenhum problema, é só uma questão. Outra coisa, não me respondeu em relação aos outdoors. Sobre essa questão, o senhor já... Senhor Vereador, aqui ninguém faz o que quer, nem porque lhe apetece. Aqui há regras que têm que ser respeitadas, que são respeitadas. E se quer que lhe diga, bom senso é uma coisa que não nos falta. Percebe? Senhor Vereador, eu fui buscar ali a correr a pasta da Almada do Douro, porque não vale a pena fazermos agora que não sabemos. Eu não posso invocar, não sei, para iludir as pessoas. Eu tenho que estudar, foi o que eu fui fazer. Porque eu, de facto, não tinha consciência do que era o caminho e o que não era o caminho. E o plano pormenor está público, estão aqui os caminhos, estão aqui os lotes, estão aqui tudo o que tem, está público há muitos anos. Muitos anos. Portanto, não vamos agora dizer que não sabia, não, temos é que explicar às pessoas que há um plano pormenor que define onde é que vão passar os arruamentos. E o que é privado e o que não é privado. E o que eu estou a dizer é que nós estamos aqui numa de bom senso junto do promotor. E é o que temos que fazer. Não é nem instigar, nem nada disso, não nos cabe nada desse papel. Está aprovado, é um projeto sim ou não estruturante para o Conselho. Se acharmos que sim, temos que arranjar todos os meios para levarmos isto a bom porto. Vai ficar... É preciso perceber que o loteamento, o plano pormenor tem uma pequena área, não é pequena, são 230 hectares, acho eu. E existem caminhos de acesso lá que vão ser reperfilados em função do perfil de arruamento que vai ter a atravessar o empreendimento de Almada do Douro. Ou seja, vai ser feita uma estrada, na prática, do Azinhal de Almada do Douro, a localidade à estrada de Almada do Douro, que vai ter um novo perfil e que vai agarrar parte do caminho que lá está. E vai ter que ser alargado. Tudo o que é dentro do plano, a Câmara já não tem que fazer mais nada. Tudo o que é fora do plano, que é variante, os terrenos para a variante, e os dois troços de acesso aos terrenos todos da Almada do Douro, tem que ser alargado. O que é que nós vamos fazer? Junto das pessoas, tentar ver, já temos o cadastro,
Foi iniciado um processo, há 3 processos de expropriação associados ao Almada Douro. 3 distintos processos de expropriação que envolvem dezenas de proprietários distintos em condições distintas. Tudo o que é dentro do plano está tudo fechado. Tudo o que é fora do plano, a Câmara, nem sequer é a Assembleia Municipal, vai ter que ir pela via da negociação particular para alargar, para pôr iluminação, ou, se não for possível, através da DEGAL, que é a entidade que superintende e tem competência para declarar a utilidade pública daquele alargamento. Portanto, são 2 troços que estão nessa condição. É o apoente do empreendimento Almada Douro, aquele que vai mais para o lado da Corte Velho, e aquele que vai ligar àquele histórico caminho para a localidade de Almada Douro. Agora, se olhar para o plano, o caminho por onde passa vai ser num sítio. Por isso, nós não podemos, de ânimo leve, permitir ao promotor mas eu tenho o direito de fechar porque isto é tudo meu e hipoteticamente poderá ter esse direito, mas se quiser tomar posições de força de coisas que têm que ser geridas com bom senso e respeito pelo território e pelas pessoas, eu também sei falar essa linguagem. E não tenho medo disso. Portanto, há 2 modos de gerir as coisas. Em harmonia, em equilíbrio, em respeito com as pessoas que estão ali, que é legítimo terem as suas dúvidas, ou em posições de força. Mas depois a Câmara aí também pode ter posições de força com o loteador. E eu penso que isso não vai acontecer. Existe a maior disponibilidade. Temos que pensar que isto são equipas técnicas que nem sequer estavam envolvidas no projeto. É preciso que as pessoas percebam que os promotores base, os donos, serão os mesmos, os representantes legais que eu trato como equipa que está em Lisboa, há um representante local que as pessoas associam muito como o representante da Almada Douro, que está presente em muitas reuniões, mas eu pedi, na parte que me toca, uma declaração com reconhecimento notarial quem é que representa a Almada Douro. E é com essas pessoas que eu falo, porque há muita gente a falar, toda a gente é dona da Almada Douro, parece. Portanto, é com essas equipas e contratar uma equipa técnica. Andaram muitas equipas técnicas aqui. Temos que dar aqui alguma benevolência, que estas pessoas estavam completamente aliadas do projeto, nem sequer em suporte digital. Tem o projeto. A Câmara teve que tirar milhares de cópias que foram pagas, tiveram que pagar imenso por fotocópias de muitos processos, 20 capas de processo, porque nem suporte digital. Esta equipa conseguiu o suporte digital do empreendimento. Então o que é que fizeram? Com o Alvará, neste momento, estão a fazer trabalhos de limpeza dos terrenos. Para quê? Novos levantamentos topográficos. Ou seja, eles só podem executar o projeto, mas nem sequer têm suporte digital do projeto. Portanto, esta equipa, estamos a crescer juntos, que é a equipa que está aqui hoje. Poucos conhecerão, ou estará uma pessoa nessa equipa que conhece algumas das coisas associadas ao processo, para além do que está nos papéis, e a equipa técnica que o promotor contratou e que nem sequer é de cá, e que vem cá, trabalham cá, vem cá, faz os levantamentos, mas só olham para os papéis. Olham para os papéis, o que é que pensam? Isto é privado. E é esse trabalho de consciencialização conjunta que está a ser feito. Nós temos que explicar às pessoas que não precisam disso, não precisam dessa posição de força, porque é que aquilo é uma reserva de caça municipal, quem é que autorizou, muitas coisas, muitas questões se têm colocado. Se era um terreno privado com plano pormenor, porque é que aquilo era uma reserva de caça municipal? Olha, não sei explicar. Mas claro que ninguém se opôs. Percebe? Há muitas coisas que estão em cima da mesa. Agora, o que é que as pessoas sempre associaram? Que aquilo, era de uso público, iam apanhar iam apanhar alfarrobots, iam apanhar azeitona, e tem sido assim historicamente, porque os donos estão lá em Inglaterra, ou não sei onde é que eles estão, e tem uma equipa lá em Lisboa, e pronto, isto esteve assim adormecido este tempo todo. Agora, é isso que também temos que fazer, é pensar que estas pessoas estão cá de novo, não temos que pensar que isto é uma má fé. E até a demonstração em contrário, vamos fazer este trabalho em conjunto com eles. São equipas que foram contratadas de novo para trabalhar nisto. Estão a zero, não é? Estão a zero não, estudam os dossiês, mas começaram do zero. Portanto, cabe-nos a nós fazer esse trabalho. Pedi à equipa
para fazer essa sessão pública. Isso já estava para acontecer, já estávamos para marcar a semana passada, mas há muitas questões que ainda têm que ser esclarecidas. Não vamos para uma reunião pública sem o promotor ter consciência de algumas questões, tem que estudar, e tal como a Câmara tem que estudar. Portanto, nós já dissemos que não seria esta semana, que seria da Páscoa, a outra não pode ser porque temos a sessão para preparar uma outra sessão pública, que é a Rua da Lagoa. Será na outra semana, iremos fazer uma reunião que as pessoas podem tirar as suas dúvidas, não temos que saber tudo, as que não saberem responder vamos estudar, levamos o cadastro, levamos as plantas e levamos a equipa técnica. É isso que se vai falar. E até é bom para a própria equipa técnica conhecer as pessoas lá no sítio. Isto não é um empreendimento para viver tipo resort, tipo na América Central. Isto é um empreendimento para coabitar com a realidade do Azinhal. E, portanto, essa questão que coloca sobre as expropriações é importante. Uma coisa é o plano, outra coisa é os acessos dos arruamentos fora da variante e outra coisa é a variante que tem um processo de expropriação muito mais facilitado porque está dentro de um outro plano, que é o plano de urbanização do Azinhal. E aí o mecanismo de expropriação já compete à Assembleia Municipal. Agora, os dois troços de acesso, de alargamento e acesso ao empreendimento, tem aqui a lista dos conjuntos de proprietários. Já foi iniciado na altura o processo de expropriação, são cerca de 17 proprietários. Pronto, esses esclarecidos. Esse alargamento é quanto, não é? Foi o primeiro que falou. Diga. O acesso, desculpe, era só uma pergunta. O acesso do alargamento é o que falou que era a Puente? Primeiro? Os alargamentos vão ser basicamente este aqui. Isto é a avenida, a variante, vai dar aqui uma rotunda, aqui é a área do plano. E estes são os alargamentos, aqui há o Almada Douro, e estes são os alargamentos dos caminhos que lá estão. Ok. E são estes dois é a troços. variante e o acesso é a Exatamente. A senhora vereadora diz que nós somos os donos disto tudo, não é? Diz agora, acabou de dizer, ainda há bocado. Sr. Presidente, o que eu disse foi que, para nós fazermos entender à Almada Douro que não é o dono daquilo tudo e que há proprietários que têm terrenos junto ao rio e que neste momento não conseguem lá chegar sem passar por cima daquela corrente. É só isso. E não é preciso aqui 20 minutos para vir com o relambório do raio. Para fazer entender isso. E aquilo que nós queremos é que eu quero, que eu peço, é que não corte o acesso das pessoas aos terrenos privados. Aliás, eles não podem fazê-lo. Sr. Presidente, e sabe perfeitamente que eu, se tiver um terreno que queira vedar, eu tenho que deixar passagem para o meu vizinho. Eu sou obrigado a fazê-lo. Não, e não é preciso pedir, por favor. Eu próprio, com consenso, chego e digo: olha, a partir deste momento, peço desculpa, mas não podes passar aqui para este terreno, mas eu faço um acesso alternativo. É uma coisa que nos falta, às vezes. E claro que vamos todos chegar a acordo em relação a isto tudo, nomeadamente com os proprietários, que nós respeitamos muito. Agora, o senhor volta a falar dos outdoors e todas as opiniões que estão a falar de outdoors, se calhar está convencido que os outdoors que ganham eleições, olha que não. Diz-lhe isto uma pessoa que já anda há alguns anos nisto e tem ganho as eleições todas. Os outdoors não ganham eleições. E já que falamos em donos disto tudo, o senhor é que parece que está a dar em dono disto tudo. O senhor que é o presidente da Conselhia do Partido Socialista já recebeu a Câmara para retirar aqueles ferros que estão ali na rotunda. A empresa que foi contratada pelo PSD já recebeu e já retirou os ferros que estavam ali na rotunda, que é uma rotunda digna, a rotunda do Cavaleiro Medieval. E não sei do que é que o PS está à espera para retirar aqueles ferros que estão ali. Aquilo não é campanha eleitoral nenhuma, aquilo não é outdoor nenhum, aquilo é que são ferros espetados no chão. Eu já lhe disse várias vezes para retirar aquilo que está ali. Porque aquilo não é campanha eleitoral nenhuma. São ferros que desfeiam aquela rotunda. Quer dizer, o senhor não é dono disto. Isto tudo tem que cumprir as orientações que a Câmara dá, que dá aos outros, os outros cumprem. O senhor não percebe porque eu não cumpro.
Tem medo onde? Estudo? Pode? O Sr. Presidente, o Sr. Presidente enviou o ofício e teve a resposta. A intenção do Partido Socialista é utilizar aquela estrutura, Que já está ali há um ano. é utilizar aquela As estrutura férias que estão ali há um ano. na sua atividade política. Ainda não está a ser utilizado porque tem havido atrasos Na marca pedagógica não é? na concepção. Mas isso dos atrasos, isso o Sr. Presidente está mais que à vontade com essa situação. O que há mais atrasos é neste Conselho, isso o Sr. Presidente sabe perfeitamente. Agora, é uma estrutura que é essencial para a atividade política do Partido Socialista, e vai ser usada brevemente. São ferros pegados no chão. Há um ano que o senhor está a dizer que praticamente vai ser usado. Ó, Sr. Presidente, já me respondeu às minhas questões. Eu acabei de fazer uma questão à Sra. Vereadora, ela não é capaz de me dizer, se calhar porque caiu numa mentira e agora não quer assumir. Só por isso, mais nada. Sr. Presidente, permite-me, eu não lhe vou responder porque o senhor é um desiludante, mal formado e já me ofendeu acerca desse assunto. Eu já lhe disse que não lhe volto a falar no assunto. O senhor já disse que ia promover uma queixa sobre esse assunto e eu aguardo os elementos da queixa para defender a Câmara Municipal. E não lhe vou falar mais no assunto. E agora retorquiu com, mais uma vez, uma falta de respeito por aquilo que disse. Portanto, o senhor faz presunções como faz noutras coisas e como o Partido Socialista tem feito neste Conselho, ao ponto de prejudicar pessoalmente quem quer que seja. É assim que o senhor age e a sua equipa. Fazem queixas anónimas, que fazem queixas subscritas, portanto, estamos aqui. O senhor parte de uma presunção, eu já mandei colocar na ata a sua presunção, porque quem vai ter que responder pela presunção é o senhor, porque levanta calúnia, percebe? E agora ainda me chamou mentirosa. O senhor, de facto, tem muito a aprender no modo de estar na vida. Muito a aprender. E vou-lhe dizer outra coisa. Fez-me perguntas. Eu fiz um esforço para lhe estar a responder uma coisa que o senhor, se quiser, sabe, se estudar. Se estudar, sabe, porque está tudo disponível na internet. O que é um plano pormenor, o que é a Almada de Ouro. E em vez de andar a investigar naqueles grupinhos lá do Azinhal, porque também me foi dito, isto depois é assim, nós temos aqui, temos responsabilidade, o senhor tem a mesma responsabilidade que eu. Somos eleitos e nós temos a responsabilidade de informar e decidir em conformidade com o interesse público. Mais nada. E quando me dizem uma coisa é ser vereadora, outra coisa é ser a Filomena Sintra, eu não consigo perceber o que é isso. Nós somos o que somos. E transportamos a nossa personalidade para o exercício da nossa função. Agora, se somos uma pessoa na nossa função e outra na vida particular, somos uns fingidos. É o que somos, se assim formos. Portanto, eu considero uma pessoa quando falho, peço-lhe desculpa, sou capaz até de ligar à pessoa para pedir desculpa. E depois, aqui, eu não lhe disse mentira nenhuma. Eu sei o que é que estava a dizer, podia me ter enganado, mas o senhor insiste, sabe porquê? Porque presume que eu tenho má conduta. É por isso que me está a fazer um juízo já à partida. E insisto, eu disse que não lhe volto a falar nesse assunto. E, portanto, tentei ser delicada, já retorquiu 2 vezes aqui nesta reunião e eu disse, eu fiz que não ouvi, porque eu já tinha respondido noutro momento que não ia responder mais sobre esse assunto aqui. O senhor não fez a sua queixa, ou ia fazer, foi o que o senhor disse aqui. Então, e a gente defende-se da queixa. Portanto, isto é assim. O senhor é que disse isso aqui. Portanto, eu não venho para aqui, nem no tribunal, nem numa inspeção. O senhor presume que eu tive má conduta e já deixou claro aqui, já o disse, inclusive, que é gravíssimo. O que o senhor disse aqui. Eu não me esqueço. É que a gente, quando lança assim para o ar, tem que saber o que é a consistência. Portanto, eu disse que ia responder aos assuntos de interesse para o município irrelevantes, que era o Almada de Ouro. E, agora, ainda me desconsiderou mais uma vez a dizer que isto era um relambório, nem vou repetir as palavras que disse. Estamos numa reunião de Câmara. Se o senhor falasse no café para os seus amigos, continua a falar com os seus amigos dessa maneira. Agora, aqui eu gostaria de que a linguagem fosse outra e o respeito fosse outro. Portanto, a Almada de Ouro é um assunto que se calhar merece horas de apresentação pública. As pessoas merecem saber o que é a Almada de Ouro. O senhor faz-nos questões, eu simplesmente respondi numa generalidade, não ficou satisfeito e ainda me pergunta mais. E depois,
ou não gosta das questões, ou não percebeu, vem-me dizer que eu venho para aqui com relatórios. Vereador, olha, eu aos 27 se calhar aturava isso, aos 46 já tenho menos paciência. Nós temos que ter mais respeito pelo órgão que está. Se quiser falar comigo a seguir no café, se quiser que eu lhe empreste a pastinha, se quiser ver as plantas, é para isso que nós estamos aqui. Agora, desconsideraram esse ponto, eu não mereço isso. Nem si, nem ninguém, nem da minha família, quanto mais de um vereador que sistematicamente presume que temos uma má conduta. Abandone isso da sua análise. Se Deus quiser e eu tiver consciência dos meus atos, nunca me vai apanhar em má conduta. Podem construir uma cabala, como já tentaram há muito tempo. Porque eu tive acesso aos testemunhos da PJ, sabe? Quando os processos são arquivados, mas a Câmara tem acesso aos testemunhos. Mas houve alguém, a quem já agradeci, foi lá e disse a verdade. É assim. E temos que acreditar. Portanto, má conduta e inconsciência, podemos falhar de forma inconsciente. Agora, em consciência, vereador, há de ser muito difícil. Se não faz parte da minha gênese. Não faz parte da minha gênese. E é isso que o senhor insistentemente quer deixar para lá. Esqueça isso. Já percebeu que quero falar? Tenho algo. Isto de nós presumimos que o outro presume qualquer coisa, é muito fácil virmos para aqui mandar coisas, mas depois responder àquilo que é perguntado objetivamente, não respondem. É uma coisa tão simples quanto isto. A senhora vereadora disse que Castro Marinho, a Câmara Municipal, tinha 2 autores. Eu sei que tem 10 autores que foram comprados. Insisto que tem 2. Temos 10? Tem 10, tem. É mentira? Ah, senhor, eu não sei. Então, Não sei. eu sei que tem 10. Mas eu só queria que me identificasse os 2 que diz que a Câmara tem. Esses 10 é que eu não conheço. Mas eu sou capaz de identificar alguns deles até. Não sei se foi no seu tempo, se não, mas foram comprados 10. Eu consigo provar isso. Agora, a senhora vereadora, não sei porquê. Acabou. Está a confundir os alegados com os 10. Não, já houve uma queixa bem há 15 anos disso. Isso é história. Eu só atualizar as coisas. Tenha palavras. Não quer dizer mais nada? Não, porque isso vê o respeito que há. Afinal, quem é que falta o respeito a quem? Eu já lhe vou falar de respeito. Quem é que falta o respeito aqui? Eu já lhe vou falar de Depois vêm com queixinhas, que fazem queixinhas disto, fazem queixinhas. Eu quando faço queixas, identifico-me. Nunca, não há de conseguir dizer uma queixa que tenha sido feita por mim anónima. Eu faço assino. E já fiz algumas. E assinei. E dou a cara. E justifico porquê. E se terei que fazer agora uma queixa é porque suponho que existem coisas e que eu peço informação para tirar as minhas dúvidas e não me são dadas. É tão simples quanto isso. Porquê que escondem? Andam a esconder informação porquê? Olha, vamos ao Conselho de Vila Real de Santo António, o vereador pede de boca é dado. Vamos a Tavira, o vereador pede de boca é dado. Vamos a Alcotim, o vereador pede de boca é dado. Em reuniões de Câmara. Em Castro Marinho, é escondida a informação porque os vereadores não têm direito a saber nada. Pois, se não têm direito, nas outras câmaras, mesmo sem direito, as pessoas não têm problemas nenhums e abrem as gavetas e dão. Aqui não, que escondem dentro das gavetas. Sim. É essa Eu já lhe vou responder. E vai ouvir o que não quer ouvir. Olha, eu não vou falar em mentiras, vou falar em faltas. Eu sou mais delicado do que o senhor, vou-lhe falar em falta à verdade. E o senhor, ainda na última reunião, faltou à verdade. E, aliás, fez um protesto aqui que eu teria dito. Calma, já vai. Que eu teria dito no discurso que acusei o PS de boicote. Então, e teve a ler uma entrevista em que ele acusei o PS de boicotar aqui esta coisa.
Se o senhor leu a entrevista com olhos de ver, se ouviu o discurso com olhos de ouvir, vai ver que eu não falei em peça nenhum. Falei na oposição em geral, que a oposição a vários partidos, desde o PS, a CDU, ao Bloco de Esquerda, ao Chega, agora até o Chega cá, e o CDE, e até movimentos independentes. Se o senhor ouviu com olhos de ouvir o meu discurso, se leu com olhos de ler essa entrevista que fez questão de ler-se na última reunião, vai ver que eu não falei em peça nenhuma. Eu não disse que o PS foi, eu disse a oposição, do modo geral. O senhor, como está muito comprometido com a situação, é que afiou a carapuça logo. É que afiou a carapuça. Eu não digo que digo que faltou à verdade. Sou mais delicado em relação a si do que o senhor em relação à minha vida. Agora, vamos àquilo que eu escondo, a falta de transparência aqui neste campo. Oh, senhor vereador, onde é que você se meteu? Onde é que você se meteu? E depois fala-me das outras câmaras. Diga qual é a Câmara do Algarve, nomeadamente a Câmara Socialista, que transmite há muito tempo estas reuniões para toda a gente ver e ouvir. Diga qual é. E nós é que temos falta de transparência, é que escondemos. Deve ser há pouco tempo. Agora, repare, quero ver mais quem é que responde. O senhor apresentou aqui um requerimento para que nós lhe dessemos a cópia das faturas desde 2015 das empresas, não sei quantas, A, B, C, D, não sei quem. Ia parar no serviço de contabilidade. Repare, mas o senhor, como é muito transparente, nem sequer leu esse requerimento. Fui eu que tive que ler numa reunião seguinte. Quer dizer, as pessoas que estão a ouvir esta reunião lá fora não sabiam o que é que constava nesse requerimento. Eu é que tive que ler. E eu é que escondo as coisas. Eu tenho falta de transparência. Essa agora. Mas isto está tudo investido, assim, e achei piada de falar das outras câmaras. Alguma câmara mais transparente no Algarve do que esta, que há não sei quanto tempo transmite por YouTube, para a internet, estas reuniões de câmara. Conheço muitas que façam isso. Oh, senhora, não se espalhe tanto, não se espalhe tanto. Sr. Presidente, quero acrescentar que nós pedimos aos senhores vereadores dados para colocar na página da internet. O princípio básico da transparência é dizer quem somos, o que é que fizemos. O senhor vereador ainda não se disponibilizou. Eu até, as minhas contas, as minhas dívidas estão na página do município. Sim, senhor. Mais alguma questão? Então vamos dar início à reunião de Câmara propriamente dita. Informações. O saldo do dia de hoje se livra sem operações orçamentais 4.832.909 euros. Operações não orçamentais 2.063.000 euros. Ponto número 2 tem a ver com aceitar a incidência de faixas de terreno no centro das alcarias. Cor pequena. Alguma dúvida? Posso pôr a votação? Ninguém vota contra, ninguém se abstém. Proposta número 3, empreitada de requalificação de infraestruturas e armamentos da Vila de Castro Marim. Aprovação do projeto de execução. Isto é para ratificação. Alguma dúvida? Posso pôr a votação? Ninguém vota contra? Tem uma dança, se vai não. Só fazer aqui um reparo. Percebi que a vereadora aprovou o projeto, tendo em conta o valor, não deveria ter vindo à Câmara. É urgência. Eu sei que foi tendo em conta a urgência, mas eu digo, tendo em conta o valor, 1 milhão e tal, se não deveria ter vindo primeiro à Câmara. Mas pronto, vem para a ratificação, não temos nada contra. Pois isto mexe com fundos comunitários e às vezes é preciso urgência. Posso explicar, até tive a ousadia de usar a competência do próprio Presidente da Câmara, mas era condição e não conseguimos que a entidade gestora nos permitisse mandar a proposta
como garantia de que o projeto seria aprovado, era uma condição de ter prova de que o projeto estava aprovado, e então, a bem do desenvolvimento da candidatura, porque estava aprovada para o contrato de financiamento, era aquele dia, era o prazo máximo, tomei essa liberdade, na certeza que estariam todos de acordo. Pronto, ninguém vota contra, ninguém se abstém em relação a esta ratificação. Proposta 4, 5 e 6 tem a ver com cartões do idoso. Alguma dúvida? Pronto, para a votação, ninguém vota contra, ninguém se abstém. Proposta 7, cedência de uma faixa de terreno, o jogo da bola no Arsenal, isto é para ceder este terreno. Alguma dúvida? Ninguém vota contra, ninguém se abstém. Proposta número 8, Regulamento Municipal de Prestação de Prestações de Carácter Eventual de Situações de Emergência Social e comprovada insuficiência económica. Alguma dúvida? Ninguém vota contra, ninguém se abstém. Proposta 9, Plano Municipal para a Igualdade e Não Discriminação de Pesca Marinha, aprovação final. Alguma dúvida? Tenho uma dúvida. Não, eu só tenho aqui uma dúvida. Aparece aqui uma associação, que isto tem a ver com o quê? Portanto, eu percebo o que é, mas depois aparece aqui uma associação. Pois, uma associação que nos dá apoio, Anastácia. Fui contratada. Portanto, ninguém vota contra, ninguém se abstém. Proposta 10, procedimento concursal para o serviço de apoio da Unidade Orgânica do Urbanismo. Ninguém vota contra, ninguém se abstém. Proposta 11, o Regulamento Interno do Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social. Aprovação final, isto tem a ver já com a descentralização de competências. Ninguém vota contra, ninguém se abstém. Proposta 12, abertura de procedimento concursal para a Unidade Orgânica de Higiene e Limpeza Urbana. Ninguém vota contra, ninguém se abstém. Proposta 13, adiantamento das verbas associadas ao protocolos da EIP para a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vila Real. Eu pedi ao vereador João Pereira para explicar este ponto 13. Bom dia a todos. Aqui em relação a este adiantamento das verbas das EIPs, isto é um protocolo existente entre a Câmara Municipal de Castro Marim, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil e a Associação Humanitária de Bombeiros de Vila Real de Santo António e Castro Marim, que corresponde a duas EIPs. Cada EIP tem 5 elementos e é suportado através do município de Castro Marim e da autoridade em partes iguais. Este adiantamento deve-se, o pagamento é suposto ser mensal, mas os procedimentos administrativos e de verificação por vezes levam um certo lapso de tempo, e para que não aconteça, portanto, há este adiantamento. De referir que este protocolo nada tem, não, estes dois protocolos nada têm a ver com o outro protocolo que já Ricardo entre Câmara e a Assembleia Municipal. Dizer que, devido aos problemas que continuam a persistir na Associação Humanitária, problemas de ordem financeira que metem muita coisa em causa, que esse mesmo protocolo continua a guardar visto do Tribunal de Contas. Neste momento, por dúvidas relativas ao município, todas as questões perguntadas e levantadas pelo Tribunal de Contas são relativas ao município de Vila Real. Aguardamos que o desfecho seja muito em breve para que a Associação Humanitária e os bombeiros não venham passar sérios problemas. Todos estamos de... Tenho uma dúvida. Não, se calhar apenas referir o valor que vamos aqui atribuir, que é os 37.772, não é? Que é o adiantamento. Então, ninguém vota contra, ninguém se abstém. Proposta 14, abertura de procedimento de atribuição de licenças para exercício de venda ambulante nas praias. Portanto, isto tem a ver com a descentralização também na Câmara desta atividade, deste procedimento que era realizado na Capitania. Estamos de acordo? O procedimento já é idêntico ao do ano passado. Sim. Ninguém vota contra, ninguém se abstém. Proposta 15, mais um procedimento concursal para o Serviço de Higiene e Limpeza na Reserva de Recrutamento Interno. Também ninguém vota contra, ninguém se abstém. Proposta 16 e última, tem a ver com o protocolo da Cruz Vermelha.
A Cruz Vermelha de Tavira, que dá apoio aqui a esta área do tratamento, está a atravessar dificuldades financeiras graves e precisa de uma ambulância de pão para a boca, e há um entendimento entre as 4 câmaras de Tavira, Gabriel Castanho e Alpartil para cofinanciarmos esta aquisição. Estamos a falar de um valor de 15 milhões ao longo do cenário. Portanto, alguém vota contra, alguém se abstém. Está a fim da ordem de trabalhos que a Financiência quer intervir. Tenho a boa tarde para a Sra. Professora Silva e a seguir o Sr. Pereira da Silva. Cumprimento o Sr. Presidente, os Srs. Vereadores, o pessoal da logística e o público. E, uma vez mais, o assunto que já é recorrente, o lixo. Está a ser caótica a situação na Quinta de Sobral por causa do lixo. Há muitas pessoas que vêm de fora da Quinta, não são moradores na Quinta, que entram, despejam de qualquer maneira todo o tipo de lixo. Todo. Não se dão, mesmo quando aqueles resíduos se adaptam a qualquer dos contentores, não se dão ao trabalho de meter nos contentores. Despejam no chão e vão-se embora. Embora também haja a lamentar que moradores da Quinta também procedam muito mal, do tipo pegar uma dúzia de garrafões de água amarrados uns aos outros e, em vez de meter no contentor, despejar no chão, a 2 metros do respectivo contentor. Também há. E também há pessoas que fazem aquelas pequenas obras de renovação das casas, tipo renovar uma casa de banho, por exemplo, e pegar, hoje, põe no lixo, põe lá no chão, a sanita e a base de chuveiro. Depois a Câmara vai e recolhe e no dia seguinte, como já há espaço, então vai o bidé e a torneira. E com conclusão, está sempre tudo sujo. Está sempre tudo, que é uma vergonha. Espreguiçadeiras aos montes, sacos de tudo, e então atiram as coisas para o chão, rebolam para junto dos alendros. É a maior falta de respeito. É uma pena que as pessoas, que todos nós, não entendamos que fazemos parte de um todo, que todos juntos somos um só. E quando prejudicamos a Quinta de Sobral desta maneira, prejudicamos toda a gente. Prejudicamos o concelho, prejudicamos o país, prejudicamos o mundo. Vimos aqui falar em proteger o ambiente, em ter cuidado com isto e com aquilo, e no fim as pessoas mostram aquilo que são, pelas atitudes que têm quando não estão a ser vistas. Não é quando alguém está a ver que eu deito não sei o que para o chão, que eu me porto bem, e depois quando ninguém está a ver, eu faço tudo e mais alguma coisa, tudo ao contrário. Mas infelizmente, há pessoas demais que são, como dizia a senhora Vice-Presidente, são fingidas. São umas numa situação, são outras noutra situação. Quando alguém está a ver, são perfeitas. Quando ninguém está a ver, vale tudo. As maiores indecências, a maior falta de respeito para com os outros e para consigo mesmo. Na impossibilidade da Câmara pôr um funcionário atrás de cada munícipe ou de cada português que passa pela Quinta de Sobral e despeja o seu lixo de qualquer maneira, Sr. Presidente, teremos que estudar outra situação, mas é insuportável aquilo que está a passar-se com o lixo na Quinta de Sobral. Insuportável. Muito obrigada. Sr. Pereira da Silva, tem a mudar. Sr. Presidente, Srs. Vereadores, bom dia, cumprimentá-los. Tenho aqui 3 ou 4 questões para levantar. Isto bem interessante foi-se ver sobre Almada. Eu passo há cerca de 10, 12 anos seguramente na estrada que dá acesso no Azinhal ao Almada Douro, e a estrada, numa determinada curva, está completamente abatida. É um risco para a circulação das pessoas. E eu pergunto, fala-se aqui em grandes questões, o grande aldeamento, o impacto económico enorme no concelho, e acho que a primeira coisa que a Câmara devia fazer era resolver esta questão. A acessibilidade ao Almada Douro está altamente prejudicada, é perigosa, é uma obra que não é relevante do ponto de vista financeiro,
suponho eu, e como digo, é uma situação que está ali há anos, 10, 12 anos. Passa ali carrinhas da Câmara com miúdos ou com doentes que vão para o hospital. Aquilo é extremamente perigoso e, portanto, eu gostaria de ver resolvida esta questão. Segunda questão. Ontem estava a circular na Estrada Nacional 125, nas imediações da Praia Verde, e vi sair carros de alta potência, carros de valor acrescentado, estamos a falar de Jaguares, etc., vindos do interior do aldeamento Verde Lago. Nós aqui há tempos levantámos a questão de saber se aquela entrada que ali foi feita era um arruamento, se era um aceiro, e na altura foi-nos dito que seria exatamente para uma linha, para uma escapatória, para ataque a incêndios, não sei o quê. Ora bom, eu não tenho a visibilidade inteira quando passo de carro, mas esse acesso ao Verde Lago está, pelo menos numa parte inicial, alcatroado. E o meu espanto ontem, quando vejo sair carros, devem ser de promotores, de investidores, não sei, a sair exatamente do Verde Lago. O que eu pergunto, e a senhora vice-presidente saber-me a dizer, se aquele acesso está no plano pormenor, se é acesso, se não é, o que é que se passa? Agora, que carros, que não são carros nem sequer de trabalho, são carros de particulares, percebe? Bem-sucedidos na vida, com certeza vão investir ali no Verde Lago, e sair ali seguramente 3 ou 4 carros num intervalo de 5 minutos. Posteriormente passei e as portadas já estavam fechadas. Terceira questão que eu queria levantar. Na Praia Verde, no acesso à praia, no passadiço de madeira, que é da responsabilidade da Câmara, está um pinheiro que é um perigo para as pessoas que ali circulam, que tem uma inclinação superior a 45 graus. Olha, eu para passar no passadiço tenho que me agachar. E as pessoas que vão para a praia, quer dizer, farão o mesmo. E não é preciso que sejam muito altas. De maneira que aquilo, suponho eu, por uma questão de prevenção, era bom a Câmara cortar aquele pinheiro, porque impede a circulação normal das pessoas. E é um risco. Aquilo que se cai mata uma pessoa ali. Quarta questão. O Sr. Presidente, numa entrevista que deu à Lusa, falou dos 4 projetos estruturantes, os aldeamentos, etc., Verde Lago, Quinta do Val. A Quinta do Val, quer dizer, nunca teve parada. Não obstante as dificuldades financeiras, há terrenos à venda e há pessoas a construírem na Quinta do Val. Portanto, é uma situação que nada tem a ver com a Câmara, o seu entorpecimento e o seu andar devagar, mas sim há crise financeira que o Sr. Presidente falou na entrevista, mas continua-se a laborar na Quinta do Val. A última questão que eu queria aqui levantar era, não há uma referência nesta entrevista do Sr. Presidente à Retur, que é um empreendimento mais fácil de conclusão. As infraestruturas avançaram e eu gostaria de saber qual é o ponto da situação neste momento. Isto quer dizer que também tenho interesses particulares e privados naquele aldeamento. Foi-me dito pelo promotor que muito em breve seriam emitidas pelo Câmara licenças para construção. Queria saber se isto corresponde ou não à verdade. É só isto. Muito obrigado. Senhora Vereadora Filomena Sintra, eu também depois dou aqui um cheio. Sobre a estrada de Almada de Ouro, o que está a ser pedido ao lutador e não está previsto, portanto, uma questão que passa por uma negociação de boa vontade, é reperfilar aquele troço que tem uma curva perigosa e a intervenção para consolidar o que está ali temos um projeto em na ordem dos 150 mil euros, só para consolidar o que está ali. Se pensamos e havendo a possibilidade, e isso tem que haver vontade da Assembleia Municipal, ao perfilar aquele arruamento, dado que o terreno do plano pormenor confina com aquela estrada. Portanto, o que estamos a ver é fazer um projeto para reperfilar a estrada. Temos um projeto para executar, consolidar. E executá-lo é este orçamento, que já tem uns 3 ou 4 anos, o orçamento.
só consolidar o que está ali, mas continua a ser uma estrada perigosa e, ao reperfilarmos o outro regulamento que faz parte do plano pormenor, o promotor está na disponibilidade de assumir o reperfilamento ou comparticipar ou disponibilizar o reperfilamento daquele troço para retirar aquela curva. E é isso que está a ser feito, está a ser avaliado. Então é uma coisa muito complicada, avança-se com a consolidação e fica assim como está e pronto. Quanto à questão da Verde Lago, aquele acesso está devidamente licenciado provisoriamente, é um acesso provisório durante o curso da obra da Verde Lago, e aquela pavimentação e aquelas condições foram exigidas pelas infraestruturas de Portugal, não foi pela Câmara Municipal. Portanto, a Câmara Municipal foi consultada as infraestruturas de Portugal. Penso que só agora começou a ser usado, porque só agora é que a Câmara definitivamente despachou esse licenciamento provisório para apoio à obra e ao desenvolvimento do projeto. Não sei os carros que lá passam, mas o objeto é esse e, portanto, não é mais nenhum. Não faz parte do plano pormenor e, no fim da obra terminada, é encerrado, obviamente, ou pelo menos interditado. Quanto à questão, a outra questão é a sua, Presidente, foi sobre a sua entrevista. Não. A questão prévia do dinheiro. Isso nós vamos mandar cortar esse dinheiro. Ou não, Presidente, desculpa lá, essas coisas, toda a gente gosta de cortar os pinheiros. Também nota aqui. Mas não pode incomodar a passagem das pessoas. O que é muito mal da Praia Verde e ninguém fala é os arruamentos que foram ali aprovados das ida à praia. Isso é que a inclinação, as condições, os passeios, isso é que está em causa. Aquelas inclinações grandes e que já foram 2 pinheiros enormes removidos num passeio que tem apresenta perigo na mesma de circulação, porque tem inclinações que não são suscetíveis de ser licenciadas. E foram limpos. Pois, mas se é um pinheiro que está a impedir a passagem das pessoas para o serviço, é natural que se corte, sabe? Mas pode ser cuidado. Pois não. Eu quando falo em cortar, tem que permitir que as pessoas passem. Bem, senhora professora Alcinda, olha, para a semana vamos ter os autarcas do Algarve, uma reunião com o secretário de Estado do Ambiente, porque de facto é uma vergonha o que se está a passar com o Algarve, nomeadamente em termos de recolha seletiva. Se no inverno, se agora nesta altura, na primavera, já é a pouca vergonha que é, em que os contentores estão cheios, imagine-se no verão. Algarve é uma empresa que está a funcionar bastante mal. Isto em termos de recolha seletiva. O resto há uma falta de civismo enormíssima por parte da população. Eu agora estou-me a lembrar, em alturas estão a vir as pessoas para as férias, cortam os verdes, jogam tudo para a rua, os colchões, as camas, os sofás. Aquilo as pessoas não respeitam. E sabendo que há um serviço de recolha desses monos da Câmara e a Junta também está em cima do acontecimento, as pessoas estão-se nas tintas e jogam tudo para a rua. Quer dizer, eu acho que o fazermos cursos rápidos de citivismo, ou então, não sei como é que isto se resolve, não sei se é com câmaras ocultas que se resolve isto. Bem, mas de facto é um problema grave que nós temos, mas acima de tudo, a falta de civismo de algumas pessoas deixa muito a desejar. Sr. Pereira da Silva, portanto, em relação ao Pinheiro, vamos ver esse Pinheiro. Aqui do Rival esteve preparada e agora está avançada. Isso é, aliás, já o projeto do hotel está sendo feito, etc. A reitura também está avançada, portanto, e esperamos que não pare e que esse empresário cumpra o que se comprometeu e que não pare. O que para nós é motivo de algum
com contentamento estes projetos que estiveram encalhados durante uma vintena de anos estarem a avançar agora. Não? Eles acho que promovem o desenvolvimento, são fontes de riqueza e de emprego. E acho que dá-nos a ideia que este Conselho vai ter futuro. Sr. Presidente, deixe-me só acrescentar. Aquilo que as pessoas pensam, já foi aprovado, então a Câmara não tem nada a ver. Sabe, o mais difícil é que temos que ter estrutura técnica de toda a área, do urbanismo, obras municipais, área financeira, a acompanhar processos cuja receita já o município arrecadou há muito tempo e agora trabalha o mesmo. Agora, é um trabalho muito mais difícil em muitas vezes adaptar aquilo que estava aprovado a uma nova realidade e conferir vida aos alvarás ou aos novos licenciamentos. É muito mais complicado, é mais fácil para o senhor que é construtor fazer uma casa nova do que reabilitar. Isto é o mesmo que se passa nestes processos. É complexo. Pronto, está a fim da ordem de trabalhos, vamos aprovar a minuta. Não houve um ponto que o vereador votou contra? Não. Está bem. Portanto, vamos aprovar a minuta os pontos todos por unanimidade. Estou por encerrada esta sessão, agradeço a presença de todos.